Opa! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo oficialmente aqui da Finlândia. O primeiro vídeo aqui na Finlândia, eu achei muito legal. E um detalhe especial nesse vídeo é que olha aqui meu moletomzinho novo da Supercell, cara. Eu oficialmente estou aqui trabalhando com eles. Eu acho que vai ser muito legal essa experiência. Se você quiser ver um pouco mais dessa experiência, eu vou deixar meu Instagram em algum lugar aqui na tela. Você segue lá. Eu tô postando algumas coisas diariamente lá sobre como é a vida aqui e tudo mais. E, bom, a primeira coisa complicada aqui é a temperatura. Mas esquece isso, o vídeo não é sobre isso. Se você quiser ver sobre isso lá no Instagram. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre como negociar melhor, fechou? Eu passei por um processo de negociação para poder estar aqui e esse processo me deixou inspirado para fazer esse vídeo. Eu espero de verdade que ajude vocês sobre quando vocês forem negociar em um novo job. Então é isso aí, vamos para a vinheta e vamos começar esse vídeo. Opa, interrompendo esse vídeo rapidinho para poder te contar uma coisa importante. O vídeo que você vai assistir agora foi gravado há um pouco mais de um ano, foi exatamente quando eu cheguei lá na Finlândia, então você vai notar que a edição e até eu tô bem diferente naquele vídeo. Mas esse vídeo, apesar de ser diferente, eu não gostar muito da qualidade dele, ele é de longe um dos vídeos mais completos que eu já fiz aqui pro canal. Ele trata de um tema que muita pessoa tem dúvida, é um tema muito importante, e por isso eu não quis perder o vídeo e eu vou postar ele da maneira que está. Então eu só peço pra você que pegue papel e caneta, porque o vídeo é extenso, mas é um vídeo muito bom. Eu tenho certeza que é um dos vídeos mais completos aqui do YouTube sobre como negociar um job 3D, se você é artista 3D ou não, se você for um artista. É um dos vídeos mais completos que existem sobre isso. Como consequência disso, o vídeo é longo e ele pode ser um pouco maçante, então assista devagar, anote e se divirta no processo, porque eu te garanto que depois desse vídeo você nunca mais vai ser o mesmo e você vai estar à frente da maioria dos outros artistas ou dos outros profissionais da sua área. Se inscreve no canal, deixa o like para não perder os melhores vídeos de animação do planeta Terra. E é isso aí, eu fui. E bom, como eu já contei aqui na cabeça do vídeo, basicamente hoje eu quero conversar com você sobre como negociar melhor as suas propostas de trabalho, as suas coisas. Bom, a primeira coisa que você tem que tomar cuidado é que se você é um artista, provavelmente você trabalha com alguma coisa que você ama, trabalha com a sua paixão, e isso na verdade pode ser um grande problema, porque as pessoas vão usar disso pra tentar te explorar um pouco, tá? Eu não tô dizendo que todo mundo é mal e que todo mundo vai tentar fazer isso, mas quando você ama muito o que faz, você acaba desvalorizando um pouco você mesmo, porque você já tá meio que confortável, meio que feliz trabalhando com o que você ama. Então a gente tem que tomar cuidado. Então esse vídeo de hoje é basicamente umas dicas, umas ideias para vocês se valorizarem melhor, entender mais um pouco o processo da negociação e tudo mais. E não precisa se preocupar com os resultados que vocês tiverem pelo menos no início, depois desse vídeo aqui, das coisas, porque isso é uma coisa que é treino, tá? A negociação é uma, vamos dizer assim, é uma soft skill, né? Uma habilidade ali que você precisa ir desenvolvendo, e como qualquer outra habilidade você vai desenvolver com o tempo e com a prática disso aí. Então não se preocupe se você, precisar voltar nesse vídeo aqui pra assistir de novo, anotar umas coisas. Eu acho que é sempre muito importante pro seu processo de estudo, fechou? E uma coisa muito importante também que eu tava pensando quando eu tava fazendo esse vídeo é que a maioria dos artistas que eu conheço não sabem negociar, porque eles gastaram muito tempo, inclusive eu também sou um pouco, já fui um pouco assim, hoje eu sou melhor, mas a gente acaba gastando muito tempo pra aprender o que a gente quer fazer da nossa vida, aprender animação, aprender modelagem, aprender qualquer coisa mesmo da sua área aí que você quer aprender, e acaba deixando a desejar um pouco na questão das soft skills, que é a negociação mesmo, uma boa postura, uma boa voz mesmo para negociar, esse tipo de coisa. A gente acaba deixando isso de lado porque acha que a gente só precisa de fato aprender arte, o que não é de tudo ruim, porque você acaba focando na sua arte e ficando bom nisso, mas é interessante também aprender essa parada das soft skills ali para você ficar cada vez melhor nas suas coisas. Então esse vídeo aqui, eu separei ele em 3 etapas para ficar fácil da gente entender, fechou? Que é basicamente antes da negociação, durante a negociação e no final do vídeo eu quero deixar algumas dicas extras para vocês anotarem aí e, sei lá, e usar obviamente quando vocês forem negociar um job novo. Isso aqui vale tanto para trabalho com freelancer, tá? Quanto para pessoas que estão buscando um trabalho fixo. São dicas de negociação que vão funcionar nos dois. Uma coisa muito importante, só para vocês entenderem assim um pouco mais sobre mim, eu sempre fui freelancer a minha vida inteira, tá? Eu sempre trabalhei como artista freelancer, então eu já passei por vários estúdios no Brasil e fora do Brasil também como freelancer, e hoje é a primeira vez que de fato eu escolhi trabalhar no estúdio fixo, tá? Então eu não tenho nem um ano de trabalho fixo no estúdio, na verdade eu tô começando agora, inclusive é na Supercell. Eu vim aqui pra Finlândia pra poder trabalhar dessa maneira, porque eu acho que chegou a hora assim de eu experimentar esse tipo de experiência também. Então só pra vocês entenderem, eu passei muito tempo na minha vida tendo que me vender, tendo que fazer meu próprio marketing, conhecer pessoas, fazer networking, todas essas coisas. Então de certa forma eu vivi as coisas que eu tô falando aqui pra vocês, tá?
tá? Então, só pra vocês entenderem mais ou menos de onde que eu tô tirando isso, de onde que eu tô conversando com vocês sobre essas coisas aqui. Bom, e se você quer ficar ligado nos melhores vídeos de animação do planeta, não se esquece de conferir se o botão de se inscrever ficou cinza aqui, tá? Ele precisa estar cinza, se não tiver cinza você não vai receber os melhores vídeos de animação do planeta, agora diretamente da Finlândia, gente. E tem uma coisa muito importante também. Fica até o final desse vídeo aqui, porque no final desse vídeo tem as dicas extras que são muito boas, eu tenho certeza que vai te ajudar demais no seu processo de negociação, fechou? Então bora lá pro vídeo. Então vamos lá, começando com a etapa de pré-oferta, fechou? Basicamente eu gosto de chamar isso aqui de namoro, tá? Que é basicamente aquele momento ali, aquele momento de flerte, na real, em que você tá com a pessoa ali, tá meio que namorando ali, namorando aquela vaga ali no caso, e você ainda não recebeu a oferta, você tá conversando ali talvez com o RH, ou então com o lead do estúdio, ou com alguma pessoa responsável por aquela vaga, e vocês estão ali, ó, trocando uma ideiazinha, não sei o que, falando, tá aqui meu portfólio, dá uma olhada, não sei o que e tudo mais. Então é essa etapa ali da pré-oferta. Uma coisa interessante dessa pré-oferta é que aqui provavelmente você já sabe da oportunidade de trabalho, já sabe que tá pra rolar alguma coisa aqui, mas ainda não surgiu, ninguém ainda chegou pra você e falou assim, toma, aqui é a sua vaga, você passou, tamo junto, aqui é a sua oferta, o que a gente vai fazer daqui pra frente. Então é uma pré-negociação ali, é uma pegada um pouco mais tranquila, mas você já tá engajado ali com o estúdio, com o pessoal. E a gente vai separar isso aqui em 3 etapas, fechou? A gente vai separar isso aqui em pesquisa, em planejamento pessoal e no final uma etapa de mãos à obra, assim, vamos dizer assim, que é o momento onde a gente vai estar fazendo alguma coisa, né, criando um script, fazendo alguma coisa ali para poder trabalhar. Então a gente vai separar em 3 etapas esse processo de pré-oferta também. E para começar, vamos falar um pouco da parte de pesquisa, fechou? Basicamente a pesquisa, o que a gente vai fazer agora? Se você já sabe para que vaga tá aplicando, para que vaga você foi chamado, é interessante você buscar o seguinte. Primeira coisa, você precisa saber com quem você tá falando, tá? Qual o tamanho do estúdio, qual o tamanho dele em relação ao cenário em que ele está inserido e também no cenário mundial, tá? O tamanho do estúdio, quantas pessoas tem lá dentro, se você conhece alguma dessas pessoas, caso você conheça alguma dessas pessoas ou alguém que já passou por esse estúdio, é interessante conversar também para entender como funciona o trabalho lá dentro, como são os salários mesmo, quantas pessoas ganham lá dentro. E se você tá falando de um estúdio do exterior, se você não tá falando de Brasil, tem um site que chama Glassdoor que pode te ajudar bastante, tá? Ele tem algumas informações sobre alguns estúdios, sobre algumas empresas, não é 100% confiável assim, mas já é uma base ali para você ter uma ideia, para você começar suas pesquisas, tá? E nessa etapa de pesquisa também entra uma coisa muito importante que está relacionada ao seu network. Se você for uma pessoa que já fez um bom marketing pessoal, já entende ali, já tá dentro do mercado, já conhece algumas pessoas, vai ser muito interessante para você conversar com essas pessoas que você conhece também, para poder tentar tirar o máximo de informação nessa pesquisa, para entender como vai ser feito talvez o processo de contratação e também para poder entender quanto você pode cobrar pelo seu trabalho nessa vaga. Só toma cuidado com uma coisa, que nem todo mundo é confortável, se sente confortável falando de dinheiro, tá? A maioria das pessoas, na verdade, não gostam de falar o quanto elas ganham, não gostam de expor muito esse tipo de coisa, e você tem que entender que isso é justo, e se você forçar muito a barra, na real, você vai ser uma pessoa chata, e bom, não sei se tu quer ser uma pessoa chata nesse momento aí de pesquisa. Uma outra coisa importante também é saber onde o estúdio tá localizado, tá? O estúdio tá onde? Ele tá na Europa, tá nos Estados Unidos, tá no Brasil, tudo isso influencia bastante, isso influencia também na moeda em que eles vão te pagar. Por exemplo, você dificilmente no Brasil vai conseguir ter o mesmo salário que você teria aqui na Europa, por exemplo, tá? Se uma vaga aqui na Europa te pagaria, sei lá, 8.000 euros por mês para você fazer alguma coisa, no Brasil você provavelmente conseguiria, sei lá, talvez em torno de 8.000 reais ou talvez até menos, tá? Porque essa diferença de moeda também, essa diferença de custo de vida acaba entrando muito também na hora das propostas e acaba entrando também até para os custos do estúdio e tudo mais que eles vão ter para te contratar e etc, tá? Então naturalmente a gente vai entender também que empresas maiores costumam ter salários mais altos, obviamente, mas você pode ter também aquela limitação de estar ligado a um processo hierárquico ali dentro da empresa e acabar também ficando preso àquele sisteminha de bato uma meta, aí dá um upgrade no meu cargo e tudo mais, que é aquele sistema mesmo hierárquico deles. Isso pode te prender um pouco dentro de uma empresa maior, assim, com uma estrutura maior, né? Uma outra coisa importante também é saber em qual projeto você vai entrar no estúdio, ou pelo menos tentar saber que tipo de projeto é, o tamanho dele, porque se você for pensar bem, se for um projeto novo, um projeto sendo construído dentro de uma empresa, talvez ele ainda não tenha um investimento muito alto e eles provavelmente não vão poder te pagar tanto.
muito, mas toma cuidado que isso não é motivo para você se desvalorizar e entrar numa vaga só por entrar, entendeu? Não se desvalorize por causa desse tipo de coisa, mas só observa esses pontos e vê quais são as oportunidades ali dentro também, que isso pode fazer muito sentido para sua carreira no momento em que você tiver, ou simplesmente pode não fazer e aí você, pô, bola pra frente, tem 1 milhão de oportunidades por aí. Beleza, depois que você fez essa pesquisa, conversou com uma galera, foi atrás de informação sobre salário, sobre estúdio e tudo mais, é importante você anotar isso, tá? Eu gosto bastante de anotar as coisas, porque eu acho que facilita depois pra eu poder me lembrar e tal, e no momento até da negociação de lembrar, chegou ali o nosso momento do planejamento pessoal, assim. E isso é basicamente uma etapa onde você vai colocar também no papel o que você precisa, tá? O que você precisa dentro desse job. É importante que você já saiba isso naturalmente, tá, pessoal? Se é a primeira vez que você tá fazendo o planejamento pessoal, óbvio, você vai ter um trabalho ali pra fazer ele, mas é importante que com o tempo você já saiba o que isso significa pra você e o quanto você precisa gastar no mês e tudo mais. Então, basicamente, agora é o momento de a gente saber quanto você gasta por mês, se você vai ter que se realocar, vai ter que se mudar pra pegar esse job. Igual, por exemplo, eu tive que vir pra Finlândia, é muito longe do Brasil e é muito diferente, os custos de vida aqui é muito mais frio, então tem outras condições até climáticas mesmo que influenciam no meu estilo de vida e também em quanto dinheiro eu vou precisar para poder viver num lugar assim. Uma outra coisa interessante é tomar cuidado para que você, por exemplo, não saia do Brasil, onde você está numa situação confortável, ou pelo menos não saia do seu estado e vá passar perrengue em outro lugar, em outro país, tá? Então é muito importante, uma coisa que eu coloquei bastante na balança quando eu, por exemplo, estava negociando com a Supercell, é que eu queria manter o meu padrão de vida, eu queria manter as coisas que eu tinha no Brasil, o estilo de vida que eu tinha no Brasil, as coisas que eu podia fazer lá, as coisas que eu, sabe, poder viajar, poder fazer as coisas, eu queria manter isso estando aqui na Finlândia, estando aqui em Helsinki. Então é muito interessante você entender também isso, entender quais vão ser, por exemplo, os custos de vida no lugar que você está indo em comparação ao lugar que você está, para que você saiba quanto cobrar por isso e como se sentir confortável com quando você for lá para sua realocação. Lembrando que isso varia muito de lugar para lugar, tá? Então é importante você ter também não só as pesquisas do Google, mas buscar também alguém que possa te ajudar, que já tenha passado por uma situação parecida. Eu, por muita sorte assim do universo, na verdade não sorte, né? Eu, por muita, sei lá, por uma boa coincidência do universo, eu tinha aqui o Forne, que é um cara que a gente acabou se tornando parceiro de trabalho. Na verdade, tudo com isso com a Supercell começou por causa dele, por causa da gente trabalhando junto ali em um dos projetos. E então ele tem me ajudado bastante, tem me guiado aqui dentro, tanto antes de vir pra cá, quanto agora que eu cheguei aqui. E eu acho que é importante você procurar também esse tipo de coisa, procurar um buddy ali, uma pessoa para estar contigo nesse momento. Não alguém que vai, sei lá, te carregar no colo, mas talvez uma pessoa para te dar umas dicas ali, para te dar umas ideias do que fazer quando eu estiver na Finlândia. E uma coisa muito importante, tá? Inclusive, chegou o momento do vídeo aqui que eu quero saber se vocês gostariam de um vídeo sobre isso, que é o seguinte: é muito importante ter uma certa organização financeira, tá, pessoal? Então, se você vai se mudar de job, vai se mudar de país pra uma coisa assim, é importante ter uma boa organização financeira. E o que significa isso? Eu, particularmente, gosto, tá, de pôr em planilha mesmo, de colocar em um documento mesmo, os meus gastos fixos e os meus gastos variáveis, assim, mensal. Não é uma coisa muito fácil de fazer de primeira, mas é algo que você precisa se acostumar a fazer. Não gasta muito tempo, você pode pegar, sei lá, uma vez por semana, na sexta-feira à noite ali, se você... Aliás, na sexta-feira à noite não, vamos pegar no domingo de tarde ali, que é quando você não tá fazendo nada, e atualizar a sua planilha de gastos e tudo mais, e se manter atualizado disso. Assim você vai conseguir fazer muito mais fácil esse tipo de conta na hora de pegar um job novo, na hora de entender pra onde você vai e tudo mais. E bom, depois de fazer essa pesquisa, de colocar tudo isso no lugar, entender qual seria o seu gasto e tudo mais, eu acho muito interessante também você pensar em como seria o seu mundo ideal, vamos dizer assim, tá? O que é esse mundo ideal? É basicamente quanto você ganharia, qual o ideal de salário, de benefício, de tudo que você precisa para ter o seu máximo, assim, sabe? Pra tá perfeito. Minha vida é perfeita, sabe? Eu não preciso me preocupar com nada, tá tudo ótimo, dinheiro sobra, eu posso investir, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Se eu quiser ir pra China fazer qualquer coisa, eu simplesmente vou, não preciso me preocupar com nada, sabe? Esse tipo de situação em que tudo é perfeito demais, assim, pra você. É muito importante você saber qual é o seu momento perfeito, qual é o seu salário perfeito, a sua condição perfeita, para que você também coloque isso no papel e, de certa forma, almeje isso durante as suas negociações. E uma coisa importante sobre isso é que você precisa manter isso real, tá? Se você atualmente, sei lá, ganha um valor X e o seu mundo ideal seria, eu vou ganhar 5 milhões por mês, sabe? Pô, isso não é algo que, tipo, é, por exemplo, alcançável trabalhando, numa vaga ali de júnior em animação, sabe? Ninguém vai te pagar 5 milhões por mês por um júnior ficar animando num estúdio, não é assim que funciona. É interessante você pensar num valor que faça sentido de verdade e que seja, de certa forma, alcançável, assim. Por mais que não seja alcançável agora, nesse ano, talvez, mas seja algo que você já viu alguém fazer, assim, ou seja algo que, sabe, que seja de fato alcançável, ou que alguém, pelo menos, já tenha chegado próximo
próximo daquilo ali, tá? Óbvio, tu não precisa se limitar a algo que alguém já fez, mas pelo menos ter algo ali que você consiga pensar numa estratégia, em como chegar nisso. Uma outra coisa que eu acho importante no seu planejamento pessoal é você saber exatamente quanto vale o seu mês, quanto vale o seu dia e quanto vale a sua hora, tá? Por que isso? Cada estúdio pensa nisso de uma maneira diferente. Ah, é importante também quanto vale o seu ano, eu quase esqueci, tá? Cada estúdio pensa nisso de uma maneira diferente, eles vão falar com você sobre valores de maneira diferente. Tem estúdio que vai te perguntar se 60 mil por ano para você é bom, tem estúdio que vai perguntar se 300 por dia é bom, e tem estúdio que vai te perguntar se 30 por hora é bom, tá? Então é interessante você ter pelo menos esses números de cor para você não precisar ficar fazendo pequenas matemáticas ali durante uma conversa, por exemplo, falar 60 por ano, então isso vai dar não sei o que por dia, 5, 10, 15, 20, ficar tipo que nem um louco fazendo matemática no meio da reunião ali, tá? Então saiba isso de cor, só para você pelo menos não precisar ficar interrompendo as coisas para fazer esse tipo de continha. É bem importante também, tá? Além de que isso revela que você sabe o que tá fazendo. Bom, e para finalizar aqui com as coisas do nosso planejamento pessoal, algo muito importante que você tem que fazer também é que durante todas as suas conversas nesse momento ali de pré-andamento, de pré-oferta, é importante você anotar tudo que eles estão falando com você, as coisas que você estão conversando, tá? Pelo menos alguns detalhes, e colocar data nessas coisas que eles estão te falando, por uma questão de que durante a negociação, durante as próximas etapas, você pode estar usando isso na sua negociação também. Então vamos dizer que eles prometeram alguma coisa, ou então que eles sugeriram alguma coisa muito importante, muito legal para você, e você quer de fato manter a palavra deles em cima de alguma coisa assim, você pode usar isso a seu favor, que são as anotações mesmo. E bom, se tiver data, se tiver tudo certinho, eles realmente vão se lembrar mais fácil também do que eles disseram, e isso pode ajudar bastante na negociação também. Bom, então vamos para a parte agora do autoconhecimento, fechou? Tá, essa é uma parte muito importante, que é a parte que a gente acaba desvalorizando bastante quando a gente está com uma nova oportunidade de trabalho, uma coisa assim, mas é importante a gente prestar atenção nas nossas habilidades, no que a gente tem de melhor, o que eu sei fazer de bom. Eu sei fazer alguma coisa além do meu trabalho, então, eu sou bom em liderar a equipe, eu sou bom em ensinar pessoas, eu sou bom em usar a engine para poder implementar as coisas, em criar coisas novas, eu sou programador também, não só animador, esse tipo de coisa. Tudo que tá dentro da sua, vamos dizer assim, da sua caixinha de utilidades, da sua toolkit ali, para você não só ser útil na sua área, dentro da produtora, dentro do estúdio, dentro do seu job aí, mas também ser útil em outras coisas, tá? Isso pode contar muitos pontos principalmente para uma vaga fixa, tá? Às vezes para um freelancer você não vai ter oportunidade de exibir todas essas skills, alguma coisa assim, mas normalmente numa vaga fixa você vai estar lá dia a dia com o pessoal, você pode acabar se mostrando muito mais útil do que eles imaginaram, assim, se mostrando muito mais valioso, e isso contribui muito ali no momento de negociação, tá? Você tem que lembrar que todas as empresas querem lucro, todas as empresas querem crescer, querem ser as maiores dentro do ramo delas, e se você se mostrar uma pessoa útil, uma pessoa que pode contribuir com a missão dessas empresas, com certeza eles vão se engajar muito mais em ter você no time deles, tá? Bom, e por último, daquela parte que eu tinha dito que é o mãos à obra, basicamente aqui eu acho interessante a gente escrever um roteiro, tá? Não é exatamente um roteiro exato do que vai acontecer na negociação, porque é impossível determinar isso, não existe um template de negociação, e então as coisas que podem acontecer são infinitas assim durante o seu processo de negociação, mas uma coisa muito importante a levar em consideração é que você esteja preparado com as coisas que você quer, as coisas que você não quer, o mínimo que você precisa para poder fazer alguma coisa, as coisas que você pretende fazer e sua meta mesmo de vida, o que você pretende dentro do estúdio, o que você pode oferecer, o que você não pode oferecer. E é muito importante deixar isso anotado de uma maneira muito rápida, muito simples, tá? Só com, sei lá, só com os títulos assim, como se fossem vários subtítulos num papel ali, num post-it, só para que você tenha isso de base quando for negociar. Coisa importante, cuidado para quando você começar a negociar esse tipo de coisa, não ler o seu roteiro, porque isso vai deixar as coisas bem robóticas, e você tem que lembrar que a pessoa do outro lado também é um ser humano, tá? Então ela vai estar conversando com você como uma conversa normal, como uma conversa de dia a dia, só que obviamente ali vocês dois têm um objetivo. Então é importante pensar nisso também, para que você não fique preso ali ao seu roteiro demais e fique só lendo as coisas, tá? Inclusive isso é uma coisa que eu faço até para fazer os vídeos aqui. Eu tenho um roteiro que fica aqui do meu lado, mas eu não leio o roteiro quando eu tô gravando o vídeo. Eu tenho ali sobre o que eu quero falar, e aqui eu só falo baseado nas coisas que eu já sei no vídeo aqui. E é basicamente assim que é bom a gente fazer funcionar uma negociação também. Uma coisa importante, se você não tem o costume de fazer isso do roteiro e de não ler
depois e de falar só baseado nos títulos ali do seu roteiro. Uma coisa muito importante que você pode fazer é treinar para você mesmo, treinar para alguém que você confia, para alguém que você não tem vergonha ali de conversar, tá? E pegar o seu roteiro, ler ele para você mesmo, ou então tentar criar as coisas em cima do roteiro que você já escreveu e tudo mais, para que seja muito fácil, tá? Uma coisa que eu faço muito mesmo, é ensaiar o vídeo aqui que eu gravo antes de gravar. Eu não vou ensaiar ele gravando pra câmera e tudo mais, mas eu leio os bullet points ali que eu coloco e eu começo a imaginar o que eu vou falar no vídeo, eu começo a, tipo, fazer o vídeo na minha cabeça antes de fato trazer o vídeo aqui pra gravação. Bom, dadas essas dicas da pré-negociação, da pré-oferta, a gente vai agora com as dicas durante a nossa negociação, fechou? Que é durante a nossa oferta ali também, depois da oferta, na verdade. E aqui a gente vai separar em vários bullets também, várias coisas que eu vou listando aqui pra você, vou deixar os títulos aqui na tela aqui aparecendo pra você, e a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas coisas que vão te ajudar bastante durante a negociação do seu novo trabalho. E a primeira coisa é que você não precisa ter medo, por exemplo, de usar outras ofertas que você já recebeu, outros processos de negociação que você tá passando ou já passou, para poder levar em consideração a pegar esse job, tá? Por exemplo, vamos supor que uma vaga te oferece 5 mil reais por mês e outra vaga te ofereceu 8. Só que esse estúdio dos 5 mil reais é muito mais legal do que o estúdio que recebeu 8. É um estúdio que combina mais com suas metas, com os seus projetos futuros. É um estúdio onde você vai ter mais oportunidade e você quer ficar nesse estúdio. Não tem problema nenhum em você explicar para os caras que você recebeu um valor melhor em outro estúdio, mas que você tá mais engajado em pegar a vaga com eles, porque é um match melhor, vamos dizer assim. Você tem que lembrar de uma coisa, que ambos estúdios querem te contratar, mas, por exemplo, se você fala para os caras que você gostou mais, mas que te deram uma oferta um pouco menor, que você gosta mais desse estúdio aqui, que você quer trabalhar com eles e tudo mais, e que principalmente você não queria tomar uma decisão baseada em necessidade financeira, vamos dizer assim, eu tenho certeza que a chance deles entenderem isso aqui vai ser muito maior, e provavelmente eles não vão levar isso como algo relacionado ao seu ego, de tipo, eu preciso ganhar muito e tudo mais. É uma coisa que você tem que tomar cuidado? É uma coisa que você tem que tomar cuidado, mas relaxa que a maioria das vezes isso não soa como algo tipo muito orgulhoso, esse tipo de coisa, tá? É uma negociação normal e eles entendem isso também. Inclusive, uma coisa que você pode usar para que isso não pareça de maneira alguma como algo muito relacionado ao seu ego, relacionado à sua ganância, assim, é você fazer isso criando um elogio pro estúdio em qual você quer entrar e que tem te oferecido um valor menor, tá? Por exemplo, esse exemplo de dizer que você se identifica mais com o estúdio, gosta mais do estúdio e que não queria tomar uma decisão por necessidade financeira, é com certeza uma excelente maneira de fazer essa contraproposta de uma maneira que pareça um elogio à empresa e não exatamente ele só uma contraproposta ali visando dinheiro e dinheiro apenas. Tá, o próximo bullet aqui é que as negociações, tá? Elas são basicamente um compromisso, tá? Toda negociação é um compromisso e é meio que um dá e tira ali. É basicamente uma negociação, é tipo um relacionamento, sabe? Ele é feito de concessões, assim. A gente tem que ceder às vezes de um lado, mas puxar de outro para que as coisas funcionem muito bem e funcionem de uma maneira boa para ambos os lados. Então é muito interessante você saber sobre o que você pode ser flexível e o que você não pode ser flexível. Então, por exemplo, se você tem um valor mínimo ali de salário que você quer ganhar e você não é flexível a isso, talvez você seja flexível a outras coisas, como por exemplo, eu não acho que vocês precisam me dar vale transporte porque eu vou morar perto do estúdio, ou então eu acho que vocês não precisam me dar isso ou aquilo, ou eu não preciso ter um cargo de sênior, vocês me dão um cargo mid. Esse tipo de coisa parece pequeno, sabe? Por exemplo, cargo, mas querendo ou não, ter um cargo de sênior em algum lugar é diferente de ter um cargo de mid e ter um cargo de júnior, porque isso conta bastante também pro seu currículo, vamos dizer assim, pro seu portfólio. Então é interessante negociar todas essas pequenas coisas, todos esses pequenos detalhes e usar dessas pequenas coisas que talvez para você não faça tanta falta, para poder justamente ter essa coisa do dá e tira, sabe? De puxar de um lado, mas soltar a corda de outro para que fique legal para ambos os lados. Inclusive você pode usar o contrário também, você pode talvez ceder um pouco no salário, mas falar, então beleza, mas eu quero alguns outros benefícios, etc, etc. Então isso vai muito de você também, mas é uma coisa para levar em consideração. Uma outra coisa que você precisa tomar cuidado também é com aquela frasezinha de mas se você fizer hora extra, você vai alcançar o salário que você precisa, que você quer. Toma muito cuidado com isso, tá, pessoal? Numa situação ideal, você não deveria fazer hora extra dentro de uma empresa, tá? Então, se eles ficarem muito com esse papinho de se você fizer hora extra, você vai alcançar o salário que você quer, toma bastante cuidado com isso e vê se você de fato está disposto a ficar fazendo hora extra, porque eu particularmente gosto de usar o meu tempo livre, o meu tempo fora do trabalho, para trabalhar nos meus próprios projetos, inclusive o canal do
YouTube e vários dos projetos que eu tenho. E, sinceramente, eu não acho uma boa ideia um estúdio que fica te enchendo o saco pra fazer hora extra, tá? Isso pode não ser muito vantajoso pra você e nem pra sua carreira. Uma outra coisa importante demais a levar em consideração quando você estiver negociando é não tenha medo de pedir um tempo pra pensar na resposta, fechou? Principalmente se for ali o seu primeiro contato com aquele estúdio e tudo mais, é bem interessante você pedir um tempinho, tá? Obviamente você não precisa aceitar nenhuma proposta, nenhuma oferta de cara, tá? E se eles te pressionarem a fazer isso, de verdade, é muito importante que você diga pra eles, olha, eu preciso fazer contas, eu preciso entender os meus gastos, eu preciso entender a situação antes de tomar a resposta, tá? A maioria das vagas, a maioria das pessoas são muito compreensíveis a isso, tá? Mas se os caras ficarem te pressionando, uma coisa que você pode fazer também é dar uma data de resposta. Então você pega e fala, mesmo que seja no outro dia, sabe, no próximo dia. Então é interessante você dar uma data pra eles. É que eles querem tanto uma resposta, você fala, olha, eu não consigo te responder agora, mas no máximo até amanhã à noite eu falo contigo. Eu preciso de um tempo pra pelo menos fazer as contas aqui certinho antes de aceitar essa vaga. Lembrando que, mais uma vez, eles querem te contratar. Então, pra eles não aceitarem uma resposta até amanhã é muito difícil. E se de fato eles não quiserem aceitar, talvez essa não seja de fato uma boa oportunidade, tá? Normalmente as coisas feitas às pressas, assim, não são assim as melhores ideias. Tem aquele velho ditado da pressa ser inimiga da perfeição, então tomem cuidado com isso também, com as pessoas que te pressionam a aceitar as coisas rápido demais, ou então que colocam o gatilho da urgência em você, de falando assim, a gente tá negociando com outro cara aqui, vamos fechar com outro cara, não sei o que. Toma muito cuidado com isso, que normalmente esse tipo de argumento foi feito pra poder te fazer acelerar. Eu já vi isso acontecer no Brasil, já vi isso acontecer comigo, dos caras simplesmente falarem assim, não, a gente tava conversando, é que a gente tá conversando com outros artistas aqui, e a gente já tá quase fechando com um. Eu já tive uma situação que o cara já falou que já tinha fechado com um, só que ele queria ver a minha proposta. Nesse caso específico, eu nem continuei conversando com o cara, eu falei, pô, você já fechou com o cara, continua com ele, e o cara ficou assim, meio sem entender, assim, meio sem chão, porque, poxa, eu não tô disponível pra me desvalorizar em relação a uma outra pessoa só pelo prazer do cara de querer orçar outras propostas pra ver se ele fez um bom negócio ou não. Se é que de fato ele tinha fechado com outro artista. Então toma bastante cuidado com isso aí. Uma outra coisa muito importante também é que se você não pesquisou antes dessa oferta, antes dessa negociação, cuidado pra não jogar um número na mesa, tá? Tipo falar, não, 5 mil, tá bom. Por que acontece? Isso vai ser usado contra você durante a negociação. Contra ou a favor, na real. Mas é que a verdade é que se você joga um número, você ancora a sua proposta dentro daquele número ali, e pra renegociar isso depois vai ser meio chato, porque o cara vai te lembrar desse valor que você falou e tal, e se, por exemplo, você tiver jogado um valor muito abaixo e você quiser colocar depois 8 mil, porra, de 5 para 8 é um valor considerável, uma diferença de valor considerável, e o cara vai te questionar sobre isso. Então é bem chato renegociar esse tipo de coisa. Então se você não tem um valor em mente, não chuta um valor, que isso é a pior coisa que você pode fazer durante uma negociação. Bom, uma outra coisa a levar em consideração durante a oferta é entender se o job é temporário, se ele é um freelancer assim ou se é um full time, fechou? Principalmente se você tem intenção de ficar full time em alguma coisa. Eu era totalmente contra ser full time até algumas coisas começarem a acontecer comigo, até eu começar a entender como funcionava, na verdade, as oportunidades dentro de um trabalho assim full time. Então se você tiver a intenção de trabalhar full time numa empresa, mas eles estão te oferecendo um trabalho temporário, é interessante você questionar sobre isso, você perguntar se existe algo que você possa fazer, se existe alguma meta, se existe algum teste, alguma coisa que você possa fazer para ter o job full time, caso seja interessante para ti. E o mais engraçado de tudo é que com a Supercell foi exatamente assim que aconteceu comigo. Eu comecei a trabalhar num projeto com um contrato, um projeto temporário, e de repente as coisas começaram a dar muito certo. Eu acabei tendo uma sinergia muito boa com as pessoas que estavam trabalhando comigo, até que foi me oferecido uma oportunidade de vir aqui e trabalhar full time com eles e conhecer o estúdio, conhecer as pessoas aqui. E quando isso aconteceu, eu fiquei bem feliz, na verdade, porque dá aquela sensaçãozinha de estar pelo menos se esforçando para fazer um bom trabalho e fazendo as coisas acontecerem. E bom, aqui tô eu. Uma outra coisa importante durante a negociação é sempre confere o contrato, fechou? Lembre-se que palavras e papel, coisas escritas no papel, são coisas completamente diferentes e você precisa conferir se o contrato está condizente com as coisas que foi te oferecido durante a negociação, tá? A maioria das empresas não vão vacilar contigo nesse tipo de coisa, mas é bom conferir, leia o contrato. Eu sei que muita gente não lê os contratos, mas cara, lembra que os caras podem estar te fazendo assinar qualquer coisa ali. Então faz o favor de ler o contrato para as coisas funcionarem direitinho do jeito que você quer, porque às vezes nem foi por maldade, mas a empresa pode ter esquecido de alguma coisa, ou sei lá, alguma coisa pode ter ficado mal entendido durante a negociação e eles colocaram no contrato, e se você não ler, você não vai ver e você vai ficar meio que dependente do que está escrito ali, do que você assinou. Mais uma coisa
importante para pensar durante a negociação é sobre o pós, tá? Lembra que se você passar para essa vaga, se você depois da negociação com essa vaga, você vai ter um relacionamento com as pessoas da empresa e esse relacionamento vai ser presencial, você pode estar lá o tempo todo com eles, ou pelo menos durante reunião, videochamada, esse tipo de coisa. Então é importante manter um relacionamento saudável com essas pessoas. Então, cuidado na hora de negociar para não ser muito arrogante, para não acabar sendo grosseiro ou sendo mecânico demais e acabar estragando o seu relacionamento com as pessoas ali. Seja gentil, não custa nada, dá um sorriso, faz piada, troca ideia com a pessoa, conversa com ela, se interesse pelas pessoas ali, que isso vai te fazer muito bem e vai fazer com que o seu relacionamento com a empresa e com as pessoas seja muito bom, tá? Óbvio, você talvez não veja a pessoa do RH o tempo todo, mas provavelmente com o lead ali do projeto, com essa galera que você vai estar sempre presente, sempre trabalhando junto, é importante manter um bom relacionamento sim, tá? Então toma cuidado com isso também durante a negociação. E agora a última coisa, antes da gente passar para as nossas dicas extras e finais, é o seguinte, o meio da negociação importa e muito, fechou? Então se você está negociando pessoalmente ou por vídeo, lembra que você não tem muito tempo para pensar nas respostas, não é um texto que você vai estar digitando ali devagar, mas apesar de você não ter esse tempo, existem muitas vantagens em estar por vídeo ou estar pessoalmente ali negociando, tá? A primeira dessas coisas é que você pode abusar de um visual estiloso ou sério, alguma coisa assim. Você pode mostrar sua personalidade no que você se veste. Além disso, você pode abusar de uma boa postura, de uma voz bem projetada, de uma voz que passe um certo respeito, mas ao mesmo tempo a gentileza necessária para alguém que vai criar um relacionamento com uma empresa, fechou? Então é muito importante vocês treinarem também esse tipo de soft skill. Não seja só artista, saiba como falar, saiba como se comportar, tenha uma boa postura, se vista bem. São coisas que eu simplesmente não dava valor para essas coisas até pouquíssimo tempo atrás. E assim, hoje eu vejo de fato a importância disso. Bom, seguindo aqui, se a conversa for por telefone, você também não vai ter tempo para ter respostas pensadas demais, tá? As coisas acontecem de uma maneira mais dinâmica, como uma conversa, mas você tem a vantagem da voz, tá? Então ter uma voz bem projetada, ter uma voz em que você consegue passar o respeito e a gentileza ao mesmo tempo ali, é algo muito importante para uma negociação. Passe a seriedade necessária, mas cuidado para não ser arrogante também. Eu tenho, por ter a voz meio rouca, né, eu acabo tendo que tomar um pouco de cuidado com a maneira que eu falo, mas isso também é uma percepção minha. Eu não sei se eu passo sempre essa sensação de não ser muito carismático, mas eu particularmente acho que eu não sou muito carismático justamente por ter a voz meio grave e meio rouca. Então eu acabo tendo que dar uma equilibrada nisso quando eu vou negociar com alguém. Isso depende também pro tipo de negociação e com o tipo de pessoa que eu tô falando, né? Tem gente que, por exemplo, na negociação com o Supercell, tem gente que foi muito gente boa comigo, então eu pude usar minha voz normal, como ela é assim, e conversar com uma pessoa normalmente. A gente criou ali uma certa conexão e foi muito divertido. Enquanto com outras pessoas eu vi que eu precisei ir um pouco mais manso, assim, ir com uma voz um pouco mais macia para poder trazer aquela pessoa para perto e depois, sabe, é uma coisa meio gradativa, é uma coisa que você precisa tentar no máximo entender e usar isso a seu favor. E por último, a negociação por e-mail, tá? Essa é a mais fácil para usar, porque você vai ter tempo para pensar nas suas respostas, mas tem que tomar cuidado para não inventar muita moda, tá? Lembra que por e-mail a pessoa vai ler com a voz dela e não com a sua. Então, uma piada que para você parece legal, um jogo de palavras ali, pode não ser uma coisa muito útil por e-mail, porque a pessoa não vai entender o que você quis dizer. Então no e-mail é o lugar para ser um pouco mais formal, um pouco mais direto, óbvio, tomando cuidado para parecer humano ainda, não parecer um atendente, mas manter uma certa seriedade e um certo diálogo mais formal faz sentido aqui, para que você não crie piadas que a pessoa possa não entender, e esses mal entendidos por e-mail podem comprometer um pouquinho a sua negociação também. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, mas é muito legal. E bom, para finalizar essa parte do meio de comunicação, se você acha que é melhor falando em vídeo ou então pessoalmente, como eu particularmente prefiro fazer, sempre tente levar as coisas nessa direção, tá? Tenta marcar uma reunião, marcar uma videochamada, uma coisa assim. Se você prefere por telefone, tenta marcar por telefone. Se vocês estiverem por e-mail, fala, vamos conversar por telefone, acho que eu posso me expressar, conversar melhor com vocês, passar melhor valor, passar melhor isso, não sei o que. Tenta conquistar eles para ir em direção ao que você acha que é o seu ponto forte, que isso vai te ajudar bastante. E se você gosta de conversar por e-mail, não tem problema também, fala com eles, eu prefiro por e-mail, porque eu posso mandar as informações mais certinhas. Você pode usar aquela boa e velha desculpa do fica documentado
comentado por e-mail, então sempre dá pra levar as coisas na direção que você quer, e isso é muito fácil também, tá bom? E agora a parte final desse vídeo, eu espero de verdade que apesar do vídeo longo vocês estejam gostando dessas dicas de negociação. Eu tenho umas dicas finais aqui pra você prestar atenção quando você estiver falando, tá? A primeira coisa delas é não se impressione com o tamanho do estúdio e aceite tudo, tá? Por exemplo, o que aconteceu comigo, viu? Quando eu recebi a proposta da Supercell, eu fiquei muito encantado, e porque é uma empresa que eu admiro desde muito tempo, tá? Eu jogava Clash of Clans quando eu era mais novo, e eu lembro de falar pros meus amigos que um dia eu ia trabalhar na Supercell. Inclusive, isso me deixou um pouco emocionado, porque depois de muitos anos, sei lá, tenho que uns 7 anos, 8 que eu saí da escola, assim, e que eu falei isso, sei lá, tem quase 10 anos que eu jogava Clash of Clans, assim, eu não sei quanto tempo exatamente, mas e hoje as coisas estão acontecendo, sabe? Tipo, é como se um desejo de infância, assim, tivesse chegado pra mim agora. Isso é a coisa mais legal do planeta. E só que tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Uma coisa que uma vez meu pai me falou é que a gente precisa tomar cuidado com os nossos momentos de felicidade e com os nossos momentos de tristeza, assim, tá? Se você tá muito feliz ou muito triste, você faz coisas que nem sempre fazem sentido. Quando as nossas emoções estão muito fortes, assim, normalmente a nossa parte lógica, ela dá uma escapada. Então é interessante você não tomar uma decisão de fato, algo que vai ser mais difícil de reverter quando você estiver muito feliz ou muito triste. Então se você tá muito empolgado, nossa, é um estúdio muito novo, eu vou pra Riot, eu vou pra Pixar, eu vou pra Supercell, toma cuidado com isso, porque isso pode te fazer tomar uma decisão que às vezes não é interessante pra você, simplesmente porque você tá emocionado demais, ou está feliz demais com isso. Então não deixa se levar por esse tipo de coisa. A segunda coisa é que é muito importante você ser transparente com todas as coisas, tá? Já faz muito tempo que eu tenho levado essa cultura pra minha vida, de ser totalmente honesto com as pessoas, sobre as coisas que eu quero, sobre os meus objetivos, sobre os projetos que eu tenho pra minha vida, sobre tudo isso, tá? Então, por exemplo, na minha negociação aqui com a Supercell, eu lembro de ter falado exatamente tudo que eu queria, sabe? Tudo que eu precisava pra vir pra cá. E não só isso, mas como eu queria também usar da oportunidade de trabalhar na Supercell pra melhorar minha carreira, pra alavancar minha carreira ainda mais, sabe? Até no momento eu brinquei com o RH, dizendo que depois que a gente já tinha fechado e tudo, dizendo que a minha carreira tava meio que recomeçando agora, trabalhando nessa maneira diferente, né? Porque é a primeira vez que eu saio de freelancer pra trabalhar full time no estúdio. Então eu meio que, sabe, eu sempre fui bem honesto com as pessoas, de dizer quais são, inclusive, os meus pontos fracos mesmo, tá? Eu lembro que durante a negociação eu não tive problema nenhum em explicar pra eles quais eram os meus pontos fracos, principalmente esse ponto fraco de nunca ter trabalhado in-house, assim, né? Dentro do estúdio. E eles entenderam super bem. Eles também aparentemente sempre foram muito honestos, muito transparentes comigo, inclusive sobre valores, sobre o que eles poderiam me oferecer, o que eles não poderiam, e isso foi mágico, assim, foi a melhor coisa que podia acontecer durante a negociação. Uma outra coisa que faz parte da transparência é cheque o que eles esperam de você, tá? É muito importante saber o que eles querem de você de fato, sobre produtividade, sobre o que você vai fazer dentro da empresa, qual vai ser o seu cargo, qual vai ser o seu salário, esse tipo de coisa. É importante checar o que eles esperam de você e você checar também com eles o que você tá esperando deles também. Uma outra coisa que eu já falei sobre isso, mas é bom voltar nesse assunto: saiba o quanto você vale, não se desvalorize, tome bastante cuidado com essa coisa da síndrome do impostor, de achar que você não é tão bom quanto você é, tá? Então saber o quanto você vale é a coisa mais importante que você precisa fazer para poder estar bem consigo mesmo dentro de uma vaga, dentro de qualquer job, tá? Isso aí é a coisa mais importante que tem aqui desse vídeo. E dentro disso também tem aquela coisa que você precisa se respeitar. Lembra mais uma vez, eles querem você no estúdio, eles estão atrás de você, eles te fizeram uma oferta. Então, lembre-se que eles também querem você. Eles já gastaram tempo, já gastaram dinheiro, o processo de contratação custa caro, galera. Então, é algo que as pessoas não vão fazer com você à toa. Ah, vou me divertir aqui, vou gastar o tempo dele pra fazer um processo de contratação. Não, não existe isso. Os caras também querem você. Então lembra disso quando você estiver negociando. Outra dica muito importante também, cara, isso aqui é negociação, vaga, esse tipo de relacionamento é como se fosse um relacionamento pessoal seu mesmo, uma amizade ou um namoro, tá? Se não deu certo, se não deu match, não funcionou as coisas, cara, simplesmente sai. Não tem porquê você entrar em algo só pelo conforto de entrar em algo, tá? Só porque, eu preciso passar nisso aqui. Não é como uma prova de escola que você tá acostumado, que você tem que tirar nota alta e passar e alegria. Não, simplesmente sai disso e vai para outra oportunidade. O que mais tem no planeta é estúdio e oportunidade de trabalho, de qualquer tipo de trabalho, na real. Uma coisa importante também, cuidado para não começar a trabalhar antes de assinar o contrato, tá? Antes
antes de assinar um acordo, antes de oficializar as coisas de verdade, evita trabalhar, evita cumprir com a sua parte do contrato antes de fato ter um contrato, tá? Então não se mude para outro lugar antes do contrato, não aceite esse tipo de coisa antes de fato ter um contrato assinado, porque eles podem simplesmente, como não tem um contrato, eles podem simplesmente fingir que nada tá acontecendo, parar de te responder e desaparecer, e aí você vai ficar de mãos atadas. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Uma outra coisa que você precisa se lembrar é que todas as pessoas são humanos ali também, tá? As pessoas que estão conversando contigo também são pessoas. Elas podem ser de outro país, mas elas continuam tendo a máquina, né, o corpo igual. Todo mundo de certa forma é muito igual, tá? Então lembra de parecer de fato uma pessoa, não tentar se mostrar algo que você não é, não tentar ser mais ou ser menos do que você de fato é, para poder fingir alguma coisa e tal. Todo mundo ali sabe que você não é perfeito e você também sabe que eles não são perfeitos, não são máquinas, todo mundo é gente aqui e você precisa prestar e lembrar disso, porque às vezes a gente simplesmente esquece disso pra tentar agradar os outros e não compensa fazer isso, tá? Uma outra coisa também muito importante, muito importante, marketing pessoal. Você precisa começar agora a criar a sua própria carreira, tá? E o que é isso? É conhecer gente nova dentro da sua área, conversar com essas pessoas, mostrar pro mundo mesmo que você existe como um artista que você é, ou independente da área que você é. Eu gosto da estratégia do conteúdo. Eu posto vídeo aqui no YouTube, não é só pra poder te ensinar uma coisa ou outra. Pessoas me conhecem através do YouTube, pessoas vêm atrás de mim conversar comigo através do YouTube. Eu conheço um monte de pessoas através disso, e essa estratégia é uma estratégia que funciona pra mim. Por exemplo, eu faço vídeo aqui, aparecem várias oportunidades pra mim dentro ali do meu Instagram, de outros lugares, e você precisa começar a fazer isso também. Talvez você não queira postar conteúdo, mas poste as suas próprias criações. Então você cria coisas, posta essas coisas, mostra pras pessoas, divulga o seu trabalho e mais pessoas vão te conhecer e você vai criando uma rede ali de contatos que vai te ajudar bastante. Inclusive, eu criei uma estratégia muito legal pra mim mesmo quando eu fui trabalhar fora, meu primeiro job fora do Brasil, assim. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa história, faz o seguinte, ó, deixa um comentário aqui que eu quero saber se tem pessoas interessadas nisso, que eu faço um vídeo de como eu guiei minha carreira pra fora do Brasil. Foi muito legal fazer e foi relativamente fácil, vamos dizer assim. Bom, e por último, mas não menos importante, saiba que em negociações não existe um template, tá? Não tem como eu te falar como as coisas vão acontecer exatamente, porque ninguém sabe disso, nem você, nem eu, nem ninguém. Se prepare ao máximo, crie um roteiro, faça as coisas que eu te disse aqui, que vai ajudar bastante, mas não tem como eu criar um template aqui de como se comportar numa reunião, porque cada reunião é diferente, cada negociação é diferente, cada processo é diferente, tá? E bom, com essa última dica que eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero de verdade que tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, se você gostou. E pra finalizar esse vídeo aqui também, eu queria falar com vocês pra vocês entrarem na comunidade do Discord, tá? Tem um monte de animador lá, um monte de gente lá, você pode estar aprendendo e ensinando pessoas o tempo todo lá, que é muito legal. Pode pegar feedback das suas animações, lista de exercícios legais pra você fazer nas suas coisas também. E tem o meu Instagram, se você quiser saber um pouquinho mais da minha vida pessoal aqui, do meu momento aqui na Finlândia. Eu tô postando umas coisas lá diariamente que eu tenho certeza que pode ser legal você dar uma olhada também. Então é isso aí, pra finalizar eu vou deixar um vídeo aqui pra você que eu tô te indicando, o outro que o próprio YouTube tá te indicando, além do botãozinho aqui no meio pra você se inscrever e garantir que vai receber os melhores vídeos de animação do planeta Terra, fechou? Então vem comigo, é isso aí, tamo junto, um abraço, até o próximo vídeo e eu fui!